Começando, então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Queria dizer que é uma honra e uma felicidade estar aqui, depois de um tempo, realmente, como a Tatiane falou, de muito estudo, muito esforço, sacrifício mesmo pessoal, mas que foi recompensado ao final, principalmente por conta dessa indicação, né? Acho que, para todos nós, é muito bacana ver seu trabalho ser reconhecido pela escola, e é realmente uma grande felicidade. Tive a felicidade também de ter tido como orientadora a professora Tatiane, que foi ótima e realmente me ajudou demais nas pesquisas, e a chegar à conclusão que eu consegui chegar. De forma muito rápida, que pediram para a gente... Né, é difícil resumir um trabalho de 2 anos em 15 minutos, mas pelo menos agora não é a banca, então é mais tranquilo. Acho que a ideia aqui é só passar em linhas gerais o que foi o estudo e quais as conclusões que a gente chegou, né? Eu escolhi o tema das contribuições de intervenção no domínio econômico e analisar os pressupostos de validade em função e até aplicá-los de forma prática a uma contribuição de intervenção de um setor que eu já trabalhava e já tinha uma inquietação, porque eu entendia que, após a Constituição de 88, foram criadas muitas contribuições, e, principalmente na década de 90, muitas contribuições de intervenção na economia, mais setoriais. E a ideia, o que me levou também a estudar esse tema, é que era possível ter uma interdisciplinariedade grande. Então, eu tive que passar pelo direito constitucional, pelo direito tributário, mas também pelo direito financeiro, pelo direito econômico e também pelo direito regulatório na área de telecomunicações. Isso eu acho que me deu uma abrangência grande e um desafio também, porque eu precisei me aprofundar em áreas que não são do meu dia a dia. Então, acho que isso que também me motivou a escolher esse tema. E aí o problema que... E até no início das minhas pesquisas, a ideia era até expandir para... estudar também o Funtel, a contribuição ao Funtel, que é um outro fundo setorial do setor de telecomunicações, e uma outra contribuição de intervenção do domínio econômico no setor de telecom, que é a Condecine. Mas aí acabou ficando muito amplo, a professora Tatiane me ajudou a concentrar o estudo em uma dessas contribuições. E aí eu escolhi o FUST, porque ele realmente era a contribuição, era o fundo setorial e a contribuição para a qual ele é destinado esse fundo, tem mais problemas e tem mais discussões no setor de telecomunicações. Dentro dos principais pontos, então, que eu tive que passar por uma evolução, achava que era super importante também contextualizar de forma histórica / constitucional, de qual era esse momento do país político, econômico, que fez com que essas contribuições fossem criadas, e elas vieram com uma alteração muito profunda com a Constituição de 88, e um aumento de deveres do Estado, e, ao mesmo tempo, a garantia ao Pacto Federativo, que tinha sido... O poder estava muito concentrado na União nas 2 décadas anteriores, e, portanto, a União se viu com muitos deveres e uma arrecadação menor, porque ela teve que dividir vários tributos com estados e municípios, garantir competência tributária e, assim, o Pacto Federativo. Em função disso também, foram, então, criadas muitas contribuições sociais, com base nesses deveres que o Estado passou a ter a partir da Constituição de 88, e acabou que a União se valeu desse instrumento de contribuições sociais e depois de contribuições de intervenção no domínio econômico para fazer frente a esses novos deveres. Só que essas contribuições elas têm como característica principal de serem finalísticas, ou seja, elas precisam estar vinculadas a uma finalidade. Há autores, doutrinadores, que, inclusive, entendem que o fato gerador dessas contribuições, ou a hipótese de incidência, ela é transmutada para uma finalidade específica prevista constitucionalmente, de forma a garantir os objetivos do Estado democrático de direito. Nesse contexto também, eu tive que analisar, então, já entrando nas contribuições de intervenção do domínio econômico, analisar
a evolução das formas de intervenção do Estado na economia. Como que o Estado pode, direta ou indiretamente, intervir na economia e em que medida ele pode criar uma contribuição para fazer frente a essa intervenção. E passei por jurisprudência, principalmente toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até aquele momento, né, do meu estudo, que tratava de contribuições de intervenção, tanto de intervenção estatal quanto de contribuições de intervenção, e quais seriam os principais pressupostos de validade que tanto a doutrina quanto a jurisprudência elege para a validade dessas contribuições. E aí eu consegui chegar em 3 pressupostos: a necessidade de intervenção, referibilidade e destinação à sua finalidade. Fiz um estudo aprofundado da jurisprudência do Supremo e da doutrina e a dicotomia existente entre doutrina e jurisprudência com relação a esses 3 pressupostos. Explico até por que eu descartei os demais pressupostos por uma série de motivos, mas me concentrei nesses 3. E aí, entrando já na questão da contribuição ao FUST, eu fiz uma análise também de como foi a evolução do setor de telecomunicações durante as constituições brasileiras, e principalmente pós-Constituição de 88, e com a Emenda Constitucional número 8 de 95, e a motivação que fez o governo privatizar o setor na década de 90, e aí, posteriormente, a criação dessa contribuição de intervenção no domínio econômico. Basicamente, o que se criou foi um sistema em que foi eleito um tipo de serviço de telecomunicação, que é aquele prestado no regime público, que é de telefonia fixa, que na época era o serviço mais essencial, que ficou no regime público, e baseado na universalização e continuidade do serviço. E os serviços que não seriam essenciais, mas naquela época, considerada aquela época da década de 90, ficaram no regime privado e baseados na competição. Então, a gente tinha essa dicotomia entre universalização e competição. E, para evitar distorções ou desequilíbrios nesse setor, foi criada essa contribuição de intervenção que levaria a recursos para a universalização do serviço, que é tão importante para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, principalmente um país tão grande como o nosso. E aí eu analiso todos aqueles 3 requisitos verificados em relação a essa contribuição ao FUST, verifiquei que ela cumpria a necessidade de intervenção, em função desses motivos. A referibilidade, mesmo ela sendo cobrada de empresas do regime público e regime privado, também era cumprida, porque o que se... analisando a jurisprudência do Supremo e a doutrina, a referibilidade ela precisa ser indireta, e essa referibilidade indireta é com relação à motivação da intervenção, e não com relação a quem se beneficia da contribuição. O que, para mim, também me fez muito sentido. Então, ela também cumpriria, mesmo sendo cobrada de empresas do regime privado, que não se valeriam dessa contribuição, até porque elas não têm obrigação de universalização. E o grande problema do FUST, que era a questão da destinação. Então, eu tive que ir em lei orçamentária, primeiro no plano normativo da norma de instituição, depois nas leis orçamentárias e, posteriormente, no plano fático de efetiva destinação. E aí você verifica que há problemas nessa contribuição. Hoje ela tem mais de 20 bilhões depositados nesse fundo, e 0,1% que foi utilizado efetivamente para destinação. Ela, basicamente, é utilizada para superávit primário, e, por medida provisória, é desvinculada a destinação para pagamento de dívida pública, benefício previdenciário, etc., fora a DRU, a DRU, que também foi analisada no contexto de jurisprudência e de doutrina. E, ao final, eu chego à conclusão de que a contribuição ao FUST ela é importante, ela tem uma finalidade que é relevante, principalmente num país como o nosso, que é pobre, que não tem infraestrutura, que o serviço de telecomunicação ele é importante para o desenvolvimento econômico e social, mas ela precisa ser alterada no aspecto legislativo, principalmente em função do PLC 79, que é um projeto de lei que já era para ter sido aprovado, etc., mas por uma questão judicial ele está suspenso, que altera o modelo regulatório do serviço de telecomunicação no Brasil e que tem implicações e consequências na própria contribuição ao FUST.
E hoje, com a evolução da tecnologia, a gente sabe que telefonia fixa não é mais o serviço essencial. Hoje, o que é essencial é o serviço de banda larga. E para que possa ser utilizado todo esse valor do FUSH para a banda larga, há uma vedação legislativa e precisa ser alterada. Então, afinal, eu faço uma proposição legislativa em linha com o PLC 79, que foi até engraçado, eu defendi no meio do ano passado e até aquele momento ele estava suspenso, mas continua suspenso até hoje. Mas, como ele é um projeto que ainda é defendido tanto pelos setores econômicos quanto pelo próprio governo, teve uma ação no Supremo da oposição ao governo na época para suspensão. É o projeto de lei que ainda está sendo debatido e, se ele passar, realmente vai precisar de uma alteração profunda na legislação do FUSH, que, sob o meu ponto de vista, ele ainda era um fundo importante e consequentemente, a contribuição correlata. Era isso, os pontos principais.